A gente vem da primeira geração, que é a primeira década, né? As mulheres nos reconhecem. Porque, assim, tem a coisa do homem ter o outro homem como referência. Que a gente que não estava muito no mainstream daquele momento, né? De uma certa forma, para o grande público, a gente meio que virou lenda, sabe? Sim. As minas que estavam lá e tal, porque você não tem uma visibilidade bacana. Então você ainda tá em alguns nichos. E aí, tipo, não, fulano é lenda, que eu nunca vi, mas eu sei que tá na história. Antes da Zamp, né, lá pelos anos 90, eu tinha 13 anos, então era uma época que a gente escutava muito charme, não era dado como rhythm and blues, não tinha os nomes específicos que tem hoje, né. É difícil lembrar de mim antes da Zamp, sabe? Porque a impressão que eu tenho que tudo foi caminhando para que eu me tornasse essa pessoa. E a arte também sempre esteve muito presente. Então, muito, e aí eu ainda muito jovem. Então, na realidade, eu costumo dizer que eu fui me guiando pelos sinais, assim, sabe? Eu fui muito atenta a esses sinais. Então, quando eu me coloco num lugar mesmo mais retraído, a minha mãe e minha avó muito atentas, né? A minha avó aos netos, a minha mãe na gente, me coloca logo num espaço de socializar artisticamente, foi teatro, né? E do teatro eu fui encontrando a dança, né? Porque eu sempre dancei desde criança. Mas só parece uma espécie de ficar mais sério, de se profissionalizar. Então a gente era uma época que tinha muito grupos de dança, até incentivados por grupos como Sampa Crio, enfim, na época. E tinha um programa, Ritmos de Baile, que era dirigido pelo DJ Tinga. E assim, eu muito guria do interior, com 13 anos, né? Me mudei para uma cidade que parecia o interior, que era Eldorado. E chegando lá, tipo, tinha o horário no domingo que era sagrado escutar ritmos de baile. E a gente se inteirava do mundo do rap, enfim. E aí eu cansava de ligar para lá para pedir música, aquela coisa toda. E acabei virando amiga do DJ Tinga, né? E aí teve um dia que eu queria uma música, eu não sabia o nome, e cantei para ele. Ele disse, nossa, por que tu não faz rap? Por que tu não faz música? Não sei o quê. Aqui no Sul tá muito em alta, um grupo, tu tem uma voz legal, vem, não sei o quê. E aí fui visitar e eu era muito fã, assim, de J Clipe, na época, Mário Pezão, enfim, né? E aí fui me inteirando, só que na época eu era muito adolescente, né? Então meu pai e minha mãe iam junto. E aí acabei me enturmando com essa galera, acabei conhecendo Mário Pezão, e enfim, era muito fã, assim. E aí, nesses encontros, eu acabei formando tipo uma dupla, né? E aí o Mário Pezão, que tinha me dado o nome na época de Lady R, porque ele tinha uma música, enfim, falando de Lady e tal, e eu era muito fã da Lady Rap de São Paulo, né? Era a minha referência, assim, Caroline também, enfim, Rúbia. E aí eu comecei a escrever no meu quarto. Eu disse, vou começar a escrever e tal. E aí, assim, como eu já estava muito enturmada, estava sempre nos festivais de rap, na época tinha muitos festivais de rap, a gente acabou formando essa dupla, era eu e mais um rapaz, onde eu cantava o rap e ele fazia os backing vocal, e a gente começou a fazer show, assim, começaram a nos chamar. E aí eu acredito que nessa época eu fui a primeira mulher, assim, a cantar solo rap. E aí ele, sei lá, pegou um outro rumo na vida dele e eu acabei cantando sozinha. E aí, através da dança, eu me destaco muito, né? E aí, nessa época, eu já tenho grupo profissional, eu já tenho a Charmes. Então, eu começo com Twintert Jazz na comunidade. Depois eu vou pro RF Company, que é um grupo misto, do qual eu tenho a primeira sensação de algo me incomodando, que eu ainda não nominava como machismo, né? Porque os líderes do grupo eram homens. Já estava aí frequentando
os bailes blacks do RF Company. Aí eu encho o saco e tiro as meninas que estão dançando comigo no RF Company e formo a Charmes. E aí eu já sou, o nosso grupo já é conhecido no estado, já é conhecido, muito conhecido em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, quanto Charmes. Lá eu encontro a Rose ainda é uma das primeiras mulheres a rimar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ela ali cola, né? Então a gente faz uma crew, a Charmes, a Rose e mais algumas outras meninas, né? E aí o DJ era o Márcio, né? O DJ que é o DJ Luca hoje, que continua com as festas blacks. E aí a gente vai para o RT e é lá onde todos os grupos de dança começa a transição para os grupos de rap. E aí eu brinco sempre que é esse axé de fala, né? Que surge, né? Começa a chegar o hip hop, de fato, ele concreto, com seus elementos. A gente ainda não sabia, mas depois, um tempo depois, a gente nomina, né? Nesses festivais de rap, acabei conhecendo as Charmes, que na época a Carla fazia parte, né? Era a Carla, a Nelise e a Thaís. E eu virei muito fã delas, assim. Mas elas eram um grupo de dança. E eu cantava. Então, assim, tudo que era festival, a gente sempre acabava se encontrando. E eu lá, na cara da coragem, subindo no palco, sozinha, fazendo meu rap. Até então, era Charmes. Eu já liderava com a Charmes, né? Eu já era essa liderança feminina, já tinha consciência disso. Mas aí a gente se organiza outras bandas de outros bairros na URT, na Restinga, onde começa. Então, essa é a construção da cultura hip hop em Porto Alegre. É na Restinga, da liderança principal, o Mário Pezão. A Charmes eram 3, né? Eu, a Annelise e a Thaís. As gurias, o que não era algo na época, né? As gurias engravidam, né? E aí elas saem do grupo. A Rose, que já estava por ali, cola comigo. E a gente resiste, a gente segue. E aí a Rose vai me incentivando. Ai, Carla, eu acho que a gente tem que cantar. Eu acho que eu já tinha essa necessidade, já estava acontecendo. Então, da Charmes, a gente cria as Ampes. E eu e a Rose, a gente já se determina. E a gente sai muito forte desse lugar. Muito potente, muito sabendo o que a gente queria. E aí as músicas, eu lembro que a gente fez assim, olha, então tá, isso a gente já sabe. Mas o que tá acontecendo aqui, né? Então eu lembro que quando a gente escreveu os AMP, a gente queria um nome do grupo que a gente conseguisse. Então a gente pegou um mapa da África. Então a gente queria um nome que ele fosse africano e que ele tivesse um som que as pessoas lembrassem, né? Que quando lá, né? Então a gente ficou lá e foi em Zâmbia, pegou Zimbábue, pegou vários nomes, e aí a gente ficava Zâmbia. Aí a gente botou os 2 M's das nossas Maria, a minha mãe e a mãe dela. E aí a gente botou assim, o que a gente bota? Ai, bota um P. E aí, tipo, né? E a gente deu significado para cada letra. Né? Então, na realidade, assim, e aí com o tempo a gente também foi se dando conta o quanto a gente se educava e se reeducava nesse processo. Na época, a gente, para ser aceita dentro do hip hop, a gente tinha que se vestir igual homem, cantar, falar grosso, enfim. Só que nós nos recusávamos. Não, eu não quero isso pra mim. Eu quero subir no palco, mandar o meu rap, mandar a minha letra de salto alto, de mini saia, enfim. E eu não quero me caracterizar como um homem para ser aceita no rap. Não, eu sou mulher. Eu quero ser eu, cantando, mandando ver nas minhas rimas. E eu acho que nisso a gente se sobressaiu muito, assim. A gente começou a ser muito visada. Foi uma época muito difícil, romper a barreira do machismo dentro do hip hop era muito forte. E a gente também começou a se engajar mais pelo lado político, assim. Foi onde a gente começou a viajar. A gente concorreu ao Prêmio TUS na época dos anos 90 com o Dinadi, que foi uma referência
né, do rap feminino no país, né, no Brasil. E a gente começou aos poucos, né, fazer a nossa, viajar, divulgar o nosso som nisso. A parte política, o movimento negro também conseguiu nos dar um caminho para conhecer pessoas. Na época a gente conheceu o DMN, SNJ, que eram grupos muito políticos na época. Eu fui fazer rap de protesto porque para dizer para outras mulheres e para outros homens pretos que é possível ser feliz sim e que a gente tem que ser feliz. Isso é muito importante. Tu querer ser e vencer a partir do que tu é. As coreografias sempre foram muito arrojadas na Charms, né? E eu era a coreógrafa mas eu era a coreógrafa, né? E aí, assim, tudo que tinha no corpo veio pra fala. Então, quando veio pra fala, veio muito poderoso. De força e beleza, mulher, silhuetão. Com toda certeza, só um Deus que tem o seu grande valor. Por isso não julgue sua raça, sua crença, a sua cor. Trabalham tão duro, trabalham por querer, às vezes trabalham E a Rose, quando a gente se encontra, a gente fecha muito nas ideias, né? E no que a gente queria informar, né? A Rose conhece o mar comigo. A Rose nunca tinha ido no mar, né? E a gente conhece o mar numa viagem, tipo assim, viajando, né? Quando a gente vai fazer show, a gente viaja e a gente tem oportunidade. E aí eu lembro da gente entrar no mar e ela pegar na minha mão, com medo de cair, as ondinhas super fraquinhas, e ela, tipo, com medo de cair, e ela olha pra mim, cara, eu nunca fui no mar. A gente queria falar de amor, de sentimentos femininos, de sexualidade. E na nossa época era muito complicado, porque se tu escutasse Racionais, tu era marginalizado, né? Se tu fizesse rap, as pessoas já meio que... O preconceito era muito maior, porque as pessoas associavam o rap com a criminalidade, com enfim, né? Ainda mais sendo uma mulher no rap, falando dos seus desejos, dos seus anseios, do que ela não gosta, falando dos caras machistas do hip hop. Então, os caras batiam muito de frente. E o que nos respaldava nisso tudo era o nosso lado político, né? Era nosso engajamento político, nosso engajamento com o movimento negro, a bandeira que a gente erguia enquanto mulher negra, que é muito mais difícil ainda, imagina. Mulher, rapper, negra, dentro de um mundo, dentro de um estado que é muito racista, que é extremamente machista, foi muito difícil. Mas a gente ultrapassou várias barreiras que a gente não tinha, a gente recebia ameaças. Chamavam a gente de um monte de coisa e a gente batia no peito, beleza, vou continuar fazendo meu rap, vou continuar falando, vou falar justamente disso. O rap chega para nós, o hip hop e a música, para nos promover sensações, experiências do qual a gente talvez não tivesse. Para ela foi conhecer o mar pela primeira vez. Para mim foi sair desse lugar onde eu me sufocava. Então, assim, sair da dança, encontrar a Rose e fazer a Zamp, parecia muito. Eu lembro da gente fazendo a primeira letra. Eu tinha 18 anos e a Rose 16. Né? E a gente já falava, mas que buraco quente. A gente já sabia que o nosso corpo era estratégico. Tá, né? E aí hoje, mais tarde, a gente, né? Sei que te excita a cor da minha pele, de meus traços. A gente sabe do que a gente tá falando. A gente via as meninas, as mulheres cantando a nossa música, porque se identificavam, chega a me arrepiar, porque se identificavam com o que a gente falava. Enfim, a gente falava de mulher mesmo, seus desejos, seus anseios, suas lutas. E aí a gente começou a conquistar o público alternativo também e principalmente chegar no foco que a gente queria, que eram as mulheres, ver as mulheres cantando, né, as nossas músicas. Né? A gente tinha, tem tudo isso. Até hoje, quando a gente conversa sobre fazer som ou poder estar junta num som, a gente tem que botar o jeito da Zamp, porque senão... Assim, a gente tava... Quando eu tive alguns problemas pessoais, eu e a Carla, a gente desvencilhou. E foi numa fase justamente que a Santo Forte com a Ultraman estava estourada. Nós estávamos com muita música,
Na época, o PIA tinha o projeto Rap Porto Alegre. Então, assim, as pessoas já estavam pedindo as nossas músicas, as pessoas lotavam show, as pessoas... Foi uma época que Zamp estava a um passo, realmente, a gente já estava fazendo CD, a gente já estava dentro do estúdio direto. E aí acabou acontecendo coisas que eu e a Carla, a gente acabou se desvencilhando. A Carla ainda continuou no hip hop, e eu acho que na época me magoei tanto, me frustrei tanto, e foi justamente assim, o ano de Prêmio TUS, o ano que a gente ia subir para fazer shows, que Zamp acabou se desvencilhando. Estudar, ver jornal, se politizar, ler mais, se informar mais, para a gente poder saber o que a gente fala e ter o poder da fala. Porque aí, por vários motivos, a Rose não tá comigo nesse momento, mas até mesmo quando eu retorno, a gente volta ali e faz mais um som. Quando vem a Bloom Clack, a gente participa do mais um som com a Ultraman. Mas mesmo assim eu sigo ainda meio solitária ali, né? Então, foi difícil para mim me reconstruir, né? Seguir na cultura. E aí o Tonho, da Ultraman, Tonho Croco, um belo dia, assim, ele e o Anderson me chamam e disse: Rose, olha só, a gente quer fazer uma música com vocês. Eu disse: como assim? Zamp, contigo e com a Carla. E aí o coração vai, né? Eu disse: cara, a gente já tá tudo na casa, a gente já tá as griot do hip hop. A gente já tá tudo na casa, já indo pros 50, né? Cara, daqui a gente não leva nada, vamos viver e vamos fazer, bora. Cheguei no estúdio, assim, tava Carla, e aí, cara, tudo desmoronou, né? Aí já saiu a símbolo completamente diferente. A gente transformou a Bloom Clack, aí já veio a Negra Jaque, já conhecia a Negra Jaque. E foi. Símbolo de força e beleza, mulheres que lutam, com toda certeza são deusas que têm o seu grande valor. Por isso não julgue sua raça, sua crença, a sua cor. Trabalham dão o duro, trabalham por querer, às vezes trabalham labutam pra sobreviver. Mulheres, lugares avulsas ou algo mais, é assim que alguns dizem, mas não nos deixam em paz. Então respeite a mulher pelo que ela é, essas guerreiras de força, de luta. E eu falei assim, ai gente, eu comecei a ler sobre, já era pandemia, e aí eu comecei a ler como que se fazia um podcast, porque aí também sempre muito ligada, muito atenta às notícias, enfim, tudo que vinha. Eu já sabia que podcast ia ser uma das coisas que iam, tipo, né, estourar, ia ser, ele já existia há um tempo, mas que agora que as pessoas iam tomar isso realmente como um instrumento de comunicação. Então, e eu lembro que o Sansão, meu colega, na instituição que a gente trabalhava, e aí eu coloco, né? Eu sou muito dessas pessoas. Tem gente que se incomoda muito com esse meu jeito. Mas se eu tiver a ideia, e se eu tiver na fita, e se eu tiver muito emocionada e muito afim de fazer, às vezes eu blefo mesmo. Eu vou lá e faço, sabe? Então, assim, eu lendo ainda muito como que fazia um podcast, eu postei. Eu vou, aí vem aí Clube Raro, agora em formato de podcast, fiz foto e coloquei no Instagram. Né? Um dos últimos episódios que a gente pôde produzir, não que ele não vai existir mais, mas é a gente no Rap em Cena, cobrindo em formato de podcast o lançamento do Palco 90S, que esse palco traz de volta a Zamp e outras bandas de rap da década de 90. E aí eu entendo, e aí eu vou entendendo até agora que, tipo, bom, tô no caminho certo, tô conseguindo o que me faz muito feliz, né? Então, na realidade, tive certeza que, bom, o Clube Raro sempre foi pra isso. E aí foi uma loucura. Porque aí, assim, nossa, né? A maioria das letras eu escrevia e eu olhava assim, eu não lembro. Rose, você viu esse mano por aí? Era uma letra que era super estourada que eu tinha feito. E era uma letra assim, e o ritmo dela era muito de festa, assim.
Eu não lembrava. E lá foi o DJ Anderson achar coisa antiga, mandar para nós. Vamos ensaiar, vamos ensaiar. Eu disse, meu Deus, eu não acredito. E assim, essa fase, antes do Rap em Cena, antes da gente subir pro palco, a gente ficou uns 3 meses ensaiando. Nossa, foi mágico, assim, né? E lembra de letra e esquece. A gente tinha uma letra muito polêmica na época que se chamava Buraco Quente. E falava bem de desejos femininos, assim. As mulheres amavam. As mulheres amavam. A gente estava lá em cima do palco e as mulheres, que buraco, que... Né? E aí, assim, tipo, tô dentro do hip hop de novo, né? Então, aconteceu. Então, só confirmou, né? Tudo o que a gente tinha planejado, né? Eu tô muito mais, né, do que eu era há 30 anos atrás, né? Então, assim, eu percebo, nunca saiu de mim, né? Sempre teve aqui. É uma coisa que não tem explicação, né? É aí que a gente vê o amor pelo rap, o amor pela cultura. Hoje eu entendo que a gente precisa, sim, ocupar esses espaços, né? Se respeitar dentro desse espaço, se ver dentro desse espaço e se orgulhar, né? Porque hoje a gente fez isso pra cá, assim, tu tem noção que hoje a gente é a old school? Hoje a gente é a griot do rebastia do hip hop, entendeu? Isso não tem preço, isso é muito bacana. Eu sei que eu com ela, a gente tem um jeito, né? A gente é muito potente, juntas. Hoje eu sei quando eu quero, né? Quando a Zamp tá aqui, né? E hoje eu construí a Carla Zamp, coisa que não era possível. Eu não me via. Eu sou a Zamp com a Rose e posso ser a Carla Zamp, né? Porque tá aqui em mim, né? E a vontade tá na cultura hip hop e o quanto isso me faz feliz. Segura se puder, aqui só pantera louca, que é o som de mulher. Zingue, 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 é o som de mulher. Zingue, 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 é o som de mulher. Zingue, zingue, zingue.